Olá a todos, boa noite, muito bem-vindos. Aqui estamos na etapa do workshop, então na fase preparatória do encontro global, que vai ocorrer dia 28 e 29 de setembro, está chegando, né? E aqui estamos com uma professora que também estará presencialmente lá no encontro conosco, que é a Carmen Zaglu. E hoje, então, vamos conhecer um pouco da trajetória dela, né, da trajetória de vida, concurso de milagres também. Então, com grande prazer aqui e honra, apresento a Carmen Zaglu, que, então, né, Carmen Zaglu, Carmen é terapeuta e fundadora do Amar Ateliê de Cura, um espaço dedicado ao autoconhecimento e à transformação pessoal. Com mais de 20 anos de experiência em terapias holísticas, a Carmen reconheceu em Um Curso em Milagres seu verdadeiro caminho e grande guia. Integrando os ensinamentos do curso em sua prática, ela utiliza a terapia xamânica como ferramenta de apoio, facilitando o acesso ao inconsciente e a identificação dos bloqueios na mente. Hoje, Um Curso em Milagres é a base de toda a sua terapia e workshops. Então, muito bem-vinda, Carmen. Ai, obrigada, obrigada, Mica. É um enorme prazer, uma honra estar aqui com vocês, participando desse momento maravilhoso dos workshops, em preparação para esse evento incrível, que também estou muito feliz de ter encontrado o Encontro Global, conhecer outras pessoas que estão em contato com as ideias que o curso propõe, como isso cada vez vai se propagando mais, a gente vai compartilhando mais, que também é um propósito, né? Compartilhar as ideias e compartilhar o amor, né? No final das contas. Então, muito obrigada por estarem aqui também, a todos que nos estão escutando agora e que vão nos ouvir depois na gravação. Então, vou começar contando um pouco sobre quem sou eu, né, e como eu cheguei aqui. Eu estudo um curso Milagres desde 2021 e ele chegou na minha vida de alguma forma engraçada. Eu nem estava esperando, eu estava super focada nas outras terapias holísticas, especificamente no xamanismo. Tinha acabado de passar a pandemia e uma mestre da Costa Rica veio ficar uns dias com a gente e ela falou do Um Curso Milagres, falou que era um texto escrito por Jesus. Isso já me deixou com o pé atrás, claro, porque ao longo da vida eu estive brigada intensamente com as religiões, principalmente a religião católica, né, que é então a imagem que a gente tem do Jesus está completamente vinculada com isso, uma ideia extremamente errada. Mas enfim, eu por algum motivo comprei e comecei a estudar. Mas aí eu vou ir um pouco mais para trás, e começar do início. Eu nasci no Líbano, a minha família é libanesa, mas por conta da guerra, quando eu estava com 3 anos, a gente foi morar na Costa Rica. Então, eu cresci na Costa Rica, que já teve um grande impacto em termos de contraste. Eu saí de um país extremamente bélico por conta de uma guerra para chegar num país que nem exército tem, né? É um país que irradia e vibra a energia do amor. E então, isso foi muito bonito, isso marcou a minha vida de muitas formas, embora também esse mesmo fato, como tudo aqui na dualidade, trouxe muitos conflitos, porque eu me sentia super dividida. Estava perdendo uma identidade, mais ou menos, né? Porque no início eu fiquei muito rebelde, principalmente com a língua, que no final das contas aqui é nosso meio de comunicação, sem entrar no curso ainda, né? Sem falar do corpo, mas aqui na forma a gente se comunica, né? Falando, então já o primeiro conflito foi não querer nunca mais falar em árabe, porque ninguém me entendia, e aí comecei a falar em espanhol, e dentro da minha casa eu morava num micro Líbano, onde somente comíamos comida libanesa,
Mas aí eu saía para a escola e me enfrentava com a vida da Costa Rica, com as crianças da escola que tiravam sarro e nem pensar em falar para eles que a gente comia carne crua, por exemplo, quibe cru, porque na época na Costa Rica tinha pouquíssimos libaneses e eu ainda morava numa cidade do interior, então foi uma questão muito cheia de contrastes que foi criando uma inquietação interna, né? Fora isso, a separação dos meus pais, ter que ficar morando nessa cidade do interior, com os meus avós, os meus tios. Aí virei uma criança extremamente mimada, o que gerou mais inquietação ainda, uma busca, e uma sensação de não pertencimento. Que depois eu vim a entender que essa sensação a gente tem só pelo fato de estar aqui, mas até então era, não, eu preciso encontrar aonde que eu pertenço, e então nessa caminhada, já na adolescência, comecei a virar a típica adolescente bem rebelde, é, e quando entrei na faculdade, eu estava ainda com muita vontade de me conhecer, de entender por que que eu sempre estava me sentindo fora, completamente fora. Então, tentei psicologia tradicional, que não me levou para lugar nenhum, porque eu conseguia driblar todos os psicólogos e psicólogas com as que eu falava e terminava sempre fazendo com que elas me contassem a vida delas e tal. Então, aquilo me deixava ainda mais chateada, cansada, sem achar, né, uma resposta. E cada dia com mais perguntas e mais a sensação de não pertencimento se fazia maior. Em algum momento, lá pelos 24, ainda descobri que eu era gay. Então, pior ainda, né? Então, ter que lidar com uma família libanesa extremamente conservadora, sendo filha única, e ainda gay, que ainda por cima mudou de algumas faculdades, né? Me formei em publicidade, depois fiz fotografia, letras, aí também virei artista visual, então já tinha todo um combo tentando me achar sem encontrar nenhum tipo de resposta. Ah, e em algum momento, a Yasmin, inclusive, que está aqui hoje, me falou de uma terapeuta holística. E naquele momento, nossa, foi como se tivesse falado de uma coisa que era extremamente charlataneria. Eu achava que isso não tinha nenhum tipo de conexão com nada, que não tinha nenhum valor intelectual e coisas desse tipo, mas na além disso, eu falei, eu sou filha única, então, de alguma forma, nessa busca de identidade, eu fui criando um personagem super especial e que se achava ainda por cima a dona da verdade, né? Uma verdade que nem sabia qual era, mas só por ser rebelde eu era a dona da verdade. Então, quando a Yasmin falou desta pessoa, eu queria tentar convencê-la e convencer os outros que a conheciam de que elas estavam erradas e que isso não era uma coisa legal. E para conseguir fazer isso, eu falei, bom, a melhor forma que eu tenho de fazer é conhecer esta senhora. Vou lá marcar uma consulta com ela e eu vou conseguir desmentir tudo que está que ela fala, porque, né, como eu sei das coisas, arrogância, né, também por ali. E, meu Deus, eu marquei a consulta e no primeiro momento, quando a gente se olhou, ela encostou a mão no meu joelho só para falar, já venho falar com você. Eu senti uma energia pelo meu corpo inteiro, um arrepio incrível. Fiquei, foi como se nesse momento o tempo tivesse colapsado. Alguma coisa muito estranha aconteceu, eu não entendi nada. Quando entramos na sala, ela perguntou: Bom, como posso te ajudar? E eu falei: Honestamente, eu vim aqui porque eu preciso contar para as pessoas que você faz é toda uma mentira. Aí ela riu e a gente começou a falar. E ela começou a trazer ideias com as quais eu nunca tinha tido contato, porque eu cresci dentro do catolicismo, né?
E nesse sentido, a Costa Rica até então era um país muito fechado, não tinha nenhum tipo de abertura para conhecer outras religiões, a não ser o catolicismo, né? Então, e muito menos, enfim. Então, ela começou a falar em vidas passadas, falou que eu era uma alma muito antiga e que ela vinha nas minhas mãos o poder de cura. E eu não estava entendendo nada, mas por outro lado, tudo o que ela falava fazia muito sentido. Era como se aqui atrás ela estivesse falando de coisas e pela primeira vez eu estivesse tendo uma conversa com alguém que falasse a minha língua. Então, eu pedi para ela, por favor, me ensina tudo o que você sabe. Comecei a fazer terapia com ela e aí ela virou a minha primeira mestre. Ela, naquele momento, isso foi lá por 2004, por aí, ela não falou em um curso Milagres. Hoje eu sei que já naquela época ela já lia, mas ela não falou nada sobre isso. Ela me ensinou várias técnicas. Foi com ela que eu comecei a virar terapeuta. Isso começou a mudar bastante a minha inquietação. Eu comecei a trabalhar em mim com muito afinco, e comecei a quebrar alguns padrões, daquela rebeldia, mas ainda tinha algumas coisas. Surgiu logo em 2017 a possibilidade de a gente se mudar para o Brasil. Então aí houve um afastamento, né, cotidiano daquele espaço que a gente frequentava lá na Costa Rica. Então, eu busquei outros lugares aqui, encontrei uma consteladora maravilhosa, que também foi uma parte muito importante nessa minha história, e ela, esta consteladora, me apresentou um xamã. E o motivo dela querer que eu conhecesse esse xamã é porque tanto ela como a Marieta, que é a mestra da Costa Rica, as duas ficavam falando sempre para mim: você veio aqui com a missão de ser terapeuta. Uma missão que eu rejeitava naquele momento. Eu não queria essa responsabilidade, eu queria encontrar respostas para mim, mas eu achava que eu não seria capaz de ajudar ninguém, e muito menos nesse mundo das energias e tal. Mas as duas insistiam: você está aqui para isso, encontre a sua medicina. E em algum momento, a Mirza, que é a consteladora, ela sugeriu: conheça o Felipe, ele é um xamã urbano. E eu também não sabia o que seria um xamã no urbano, então fui. E aí começou a segunda parte dessa jornada. Eu realmente, naquele momento, voltei a me encontrar, né? Foi como se, se eu tivesse subido uma outra oitava em termos de me curar. O trabalho com o Felipe, que ele também me ensinou, né? O xamanismo, fiz várias iniciações com ele, mas o jeito dele ensinar não é um jeito, digamos assim, tradicional. É na prática. Então, o que era preciso aprender era me conectar com o coração, voltar a me conectar com o instinto. Então, dentro da linguagem do xamanismo, limpar e curar e destruir karmas de vidas passadas, de novo, dentro da linguagem do xamanismo, né? Mas isso foi abrindo espaços dentro de mim, foi trazendo disponibilidades que eu nem sabia que eu tinha. E em algum momento, sem eu perceber, eu já estava tratando pessoas usando a linguagem do xamanismo. E, bom, estava no caminho certo, estava me sentindo bem, porém, ainda tinha uma, aqui atrás, a inquietação, uma sensação de eu ainda não estou no lugar onde eu deveria estar. Aí eu ficava pensando: aí deve ser que não é o Brasil. Então eu morava em São Paulo, vamos morar em Floripa. Teve outros motivos, né? Mas a inquietação era: vamos
voltar para, vamos morar na praia, vamos morar em um lugar. Aí cheguei aqui um ano depois, ai, que tal a gente morar em Portugal? Que tal a gente, sabe, sempre pensando que quando eu chegasse lá na Austrália, que era um lugar que eu queria morar, ou no Havaí, aí eu finalmente iria encontrar a paz que eu estava procurando. Veio a pandemia, então ficar fechado aqui, por um lado, foi muito bom, né? Porque me fez entrar mais em contato, né, com essas ideias, mas ainda sou com o xamanismo, mas então mais meditação, mais trabalhos com o tambor. Eu notava que cada dia eu ia em lugares mais profundos, mas ainda com aquela sensação, não cheguei, não sei para onde que eu vou. E foi aí quando veio a Marieta e trouxe, a... por algum motivo ela falou de um curso Milagres, como eu falei no início, comprei o livro e comecei a ler. No primeiro capítulo, bom, o prefácio já foi uma coisa que eu realmente não entendi muito bem no início, mas eu falei, vou continuar, vou continuar. Me incomodava um pouco, né, os avatares, por assim dizer, de Jesus, Espírito Santo, mas mesmo assim eu continuei. Em algum momento eu entendi, a Marieta falou, talvez alguma coisa também ouvi depois do Ken Wapnick, que era uma forma também de driblar o ego, né? Usar esses avatares, né? Então, aí eu me empenhei e falei, não, vou continuar. Comecei no primeiro capítulo com os princípios dos milagres e nada, eu não entendia, claro, porque estava imaginando que um milagre era uma curar um leproso ou alguma coisa assim, umas coisas mudar a forma, né? E que, bem ou mal, isso tinha algum tipo de vínculo com o xamanismo e as energias. Então, pessoas vinham aqui para tratar alguma doença e a gente cortava os karmas de vidas passadas e a pessoa se curava. Então, ainda estava, de alguma forma, vinculado o milagre com o efeito na forma. É, então, não estava conseguindo entender os princípios dos milagres, mas mesmo assim eu continuei. Foi logo depois, quando acabaram os princípios dos milagres, que alguma coisa mudou e parecia que finalmente, e agora de verdade, alguém estava falando comigo a minha língua. Eu entendia absolutamente tudo o que estava sendo dito e me sentia completamente identificada com o que estava sendo dito. E a maior identificação foi a primeira confusão de níveis. Ah, esse mundo não é real. Nossa, aí eu falei, gente, viva! Eu não estava louca. Essa incomodação toda que eu sentia, é isso, ele não é real. Então, deixa assim, eu só vou focar aqui, mas comecei a sentir um alívio, um alívio. Só que, claro, estava ainda entendendo de um jeito equivocado, ainda de um lugar da rebeldia. Aham, viu, gente? Isso aqui que vocês gostam tanto não é legal e é mentirinha. O Todos Somos Um também começou a ser uma confusão de níveis. Eu comecei a falar sobre isso, encontrando os amigos, tomando um drink, e falava, gente, vocês não estão entendendo nada, a gente é um, e virou piada até. Nossa, foi complexo nesse sentido, mas eu acho que também faz parte, né, do processo de entender. E em algum momento caiu uma outra ficha aonde essa questão passou a ser mais séria e o entendimento, de repente, é, de que se eu fizesse tudo direitinho, como estava dito no curso, eu realmente e finalmente iria assumir, iria conseguir escapar desse mundo horrível. E nesse momento, eu tive uma das crises de depressão mais absurdas e fortes que eu já senti na minha vida, porque morri de medo, de pensar, meu Deus,
como? Como que eu vou sumir? Gente, olha o mar, quanto que eu sonhava morar na praia, e agora eu tenho o mar aqui, finalmente consegui, e vou morrer? Quer dizer, vou desaparecer? Não! E os amigos, e o vinho, e o sol, e nossa, foram dias, quase um mês, super complexos, mas continuei estudando até que comecei a entender de novo que não é bem por aí. Enfim, com isso o que eu quero dizer é que cada dia de estudo, cada dia de leitura do texto, cada lição, e ainda vão mudando o entendimento do que está verdadeiramente sendo dito ali. O desfazer do ego é um trabalho longo que requer de algum tipo de disciplina, que também era uma palavra que eu detestava, claro, dentro da minha rebeldia. Para que ter disciplina? Mas, pela primeira vez também na minha vida, eu comecei a ter uma rotina disciplinada no sentido que a primeira coisa que eu faço é acordar às 6 da manhã para estudar, para entrar em contato com o Espírito Santo, para oferecer meu dia para ele. No início, oferecia o dia pedindo: por favor, Espírito Santo, eu te ofereço o meu dia, mas olha só, será que você pode fazer com que venha um pouco mais de clientes? Porque eu estou precisando comprar. Então, não estava sendo uma entrega verdadeira, eu estava querendo, ainda que fosse do meu jeito. Não significa, gente, que eu já consegui 100% entregar. É um trabalho, de novo, diário, mas cada dia que a gente entra de novo em contato com as ideias, parece que a gente vai entendendo um pouco melhor. Mais do que entendendo no nível intelectual, algumas coisas na mente começam a mudar. Isso tem sido muito lindo. É, Aconteceu também que depois de que eu saí daquela depressão de que eu ia assumir, e já entendi que não é tão rápido assim, os ensinamentos do curso começaram a conflituar com tudo que eu tinha aprendido do xamanismo e das outras terapias alternativas, então isso gerou uma outra camada de confusão, de dúvidas, daí eu achava que então eu não posso nunca mais falar em xamanismo, gente, não faz nenhum sentido. Como que eu vou curar vidas passadas se não existem vidas passadas? Como que eu vou curar a relação com os meus pais se esses são relacionamentos especiais? Não faz nenhum sentido, gente. Por que que eu perdi tanto tempo na minha vida? Então, logicamente, isso também gerou, né, efeitos na forma, mas também com o passo do tempo e, de novo, não deixando essas ideias do lado, eu fui conseguindo entender como é que a gente pode usar tudo. Na verdade, não a gente, como o Espírito Santo usa absolutamente tudo o que tem na forma e ele fala com a nossa linguagem para nos ajudar a mudar a nossa percepção. Então, agora a minha terapia tem o fundamento, né, como base e embasamento principal, todos os ensinamentos de um curso em milagres. Nem todo mundo que vem aqui tem a disponibilidade, ou quer de primeira entrada escutar sobre, mas então eu continuo utilizando o xamanismo como uma ferramenta para desbloquear o inconsciente e que então essa disponibilidade comece a se abrir.
tanto para mim como para as pessoas. Então, aos poucos, a gente vai entrando nos primeiros ensinamentos que o curso propõe, mas aí vou misturando com o xamanismo, de novo, para o desbloqueio do inconsciente, e é um pouco dessa forma que eu estou dirigindo a prática terapêutica. Além disso, esse ano, no início do ano, eu resolvi começar um grupo de estudos, é um grupo pequeno, somos em 4 pessoas, é um grupo presencial, elas vêm aqui em casa toda quinta-feira e por 2 horas a gente está lendo juntas o livro. Começamos desde o prefácio, e tem sido uma experiência muito rica. A gente, logicamente, vai devagar, é um espaço, eu gosto desses grupos pequenos, porque é um espaço que permite que a gente leia uma frase ou 2 palavras e possa parar para discutir o que isso significa, o que isso, não o que significa, mas o que nos faz sentir, como que a gente entende isso, e a troca entre nós é extremamente rica, aprendemos uma da outra, a gente vai crescendo junta e estarmos ali, né, o jeito que eu conduzo essa leitura do livro, a gente faz primeiro sempre uma micromeditação, onde a primeira coisa que a gente faz é convidar o Espírito Santo para se juntar a nós, para que seja ele que nos guie e a gente se abre, se disponibiliza para que a gente possa entender. Então, logo depois dessa meditação, a gente continua com a nossa leitura e isso que eu comentei. Então, eu acho que está sendo uma experiência bem rica. E tem também eventuais workshops que, que serão desenvolvidos com as ideias, tanto o tema que eu escolhi para o próximo workshop, que será no dia 13 de agosto, no mesmo horário. Então, todos vocês estão super convidados a se juntarem a nós. O tema do workshop é Escolhe Outra Vez. Ouvi falar em algum dos workshops aqui, uma moça da Espanha, se eu não me engano, ela falou que o livro poderia muito bem se chamar Escolhe Outra Vez, né? Porque é sobre isso, né? Bom, eu me esqueci de falar no início, mas vocês podem me interromper a qualquer momento que vocês quiserem para fazer qualquer pergunta sobre a minha história, sobre qualquer coisa que vocês queiram saber. E também eu acho que a gente pode começar, se vocês não tiverem nenhuma pergunta ou algum comentário agora, eu poderia fazer uma introdução de por que eu escolhi esse tema de Escolhe Outra Vez. Maravilha, Carmen. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. O que eu queria, enquanto as pessoas se animam eventualmente a comentar ou perguntar, né? Eu também lembro da sua história, você tem um ponto de conexão aqui com o Encontro Ah, Global, né? Se quiser contar claro, do claro, mar. claro, Teve que uma bom, coincidência aí, né, na bem história aí. lembrado. Ai, sim, vou contar essa história. Então, a Marieta, né, a mestra e terapeuta da Costa Rica, desde que a gente se conheceu, lá no início de 2000, ela sempre falava de uma família da Venezuela, que ela ia pelo menos uma vez por mês, sei lá quantas vezes, para trabalhar com eles lá, né, como terapeuta. E era a família Sorge, e ela falava sempre Sorge, 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 Sorge. E ok, a gente sempre achava que aquela família era quase a nossa família também. Não conhecia o nome de ninguém, mas ela falava tanto neles, né? E ela sempre estava na Venezuela, que virou um grupo de pessoas queridas. Muito bem. Quando ela veio aqui, falou de um curso em Milagres, né? Agora em 2021.
ela falou: então, vocês sabem quem que me deu o livro pela primeira vez? O Marco Sorge, que é o pai. Ai, o Sorge, né? E ela, pois é, uma vez que eu estava lá, ele me deu, mas isso, eu acho que, de novo, é interessante, porque pode ter pessoas que vão nos ouvir, que talvez seja a primeira vez que estão tendo contato com as ideias do curso. Como eu já falei, na Costa Rica, a gente é um país bastante católico, então tem as pessoas que estão realmente envolvidas na religião e tem outra porção que nem eu e outros né, que estamos brigados com as ideias da religião, as ideias da religião como instituição, né? Mas no meu caso, eu nem tentei conhecer além da instituição, né? Mas a Marieta falou que ela também ficou muito passada no início com as ideias do Jesus, né, do Espírito Santo, então ela tinha vergonha de falar até sobre um curso Milagres, e por isso que ela absorvia as ideias, passava para a gente, sem falar, né, usando eu superior, que inclusive eu faço isso também hoje, nem para todo mundo já falo de cara Espírito Santo. Nem para todo mundo eu falo de cara a Deus. A gente pode usar qualquer outra palavra, podemos falar da fonte, eu superior, né? Teve até uma pessoa que falou: eu prefiro falar, ao invés do eu superior, o Espírito Santo, eu gosto do intermediário. Eu falei: então tá, intermediário é, né? A gente pode usar qualquer palavra. Mas, enfim, a Marieta eh, trazia as ideias com esses outros conceitos, que foi muito legal. E, enfim, aí ela falou. E para mim foi muito incrível que fosse o Marco Sorge que tivesse dado o livro para ela. E ainda por cima, nessa vinda dela, a gente estava fazendo algumas desbloqueios do inconsciente para encontrar, né, alguns lugares de algumas culpas específicas que a gente tem guardadas. E estávamos fazendo com uma técnica de regressão. Então, em alguma dessas regressões, eu comecei a ficar muito perto de chegar a ter contato com a fonte e eu fiquei assustada. E aí eu comecei a chorar dentro da meditação, falando: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E Marieta tinha falado que o Sorge tinha deixado o caminho, que ele tinha parado de estudar um curso em milagres. E naquela meditação, eu comecei a chorar e falei: até o Sorge nos abandonou. Se ele que te deu o livro nos abandonou, então eu também vou abandonar tudo. Foi um momento muito marcante para mim. E aí, depois de que eu consegui sair daquele lugar escuro e terminou a meditação, ela falou: o que eu nunca te falei é que ele voltou depois. Ele continua sempre com as ideias. Ai, que bom, que bom. Ele virou também uma referência. Então, quando, por conta da Maria Amélia, eu me dei conta desse encontro global e eu entrei no site, a primeira coisa que eu vejo é o Marco Sorge falando. Falei: não, eu tenho que ir lá, eu preciso conhecê-lo e contar essa história para ele, porque de alguma forma é o responsável de eu conhecer o curso. Que incrível, né? Como são as coisas, né? Como a vida nos traz, né? Todo esse caminho, essas coincidências ou deucidências também. É, Queria, né? Gratidão por ter compartilhado e depois lá, claro. né? A gente vai se encontrar e você estará presencialmente. O Marco também tá vindo, vai vir para o Brasil para o evento, né? Então vai ser um grande dia aí Vai, para todos nós, né? vai ser muito bonito. Maravilha. E fica à vontade, se você quiser, se ninguém tiver perguntas, se você quiser falar um pouco do tema que você trouxe também. ¿Dónde te conseguimos? Ah, claro, a Tus gente. redes. Boa. Ah, então vamos aproveitar, compartilhar aqui. Pode ir falando se você quiser, Carmen, já Não, vou então, colocar aqui. bom, nas redes sociais eu tenho Instagram, que a Mica super querida compartilhou ali para vocês.
o Amar Ateliê de Cura. Ah, falando nisso, Mica, quando você me apresentou, você falou amar. E Verdade, é quer amor, dizer, né? é Perdão. amar. E não, não tem problema. Está pensado mais ou menos assim. Amar, em árabe, significa lua. E lua também foi a primeira palavra que eu falei. Falei em espanhol, mas tudo bem. É, e então eu sempre tive muita ligação com a lua desde criança, né? Foi a primeira palavra que eu falei, sempre me encantei demais. E depois, nos conhecimentos com o xamanismo, a lua tríplice virou também um símbolo importante na minha trajetória. Então, nessa perspectiva, a conexão com o feminino, né, com as energias da lua e das três fases, né, da mulher, né, que é a criança, a mulher madura, a mulher e depois a anciã, enfim. Então, por isso, o logo é a lua tríplice e Amar, que é lua, mas também ele fica muito legal como amar, que no final das contas é o que a gente está tentando aprender. Então, tem um site que é amarateliadecura.com. É um site de compra, então as pessoas podem escolher comprar uma terapia ou um combo de 4 sessões de terapia também. Enfim, tem várias opções ali. E eu comentei no início que eu também sou artista visual, então tem um produto que eu desenvolvi que chama Totem de Cura. Então, a pessoa pede um desenho personalizado, ela pode me passar um briefing de coisas que ela gostaria de ter, elementos que gostaria de ter nesse desenho, mas eu abro a roda de cura e entro em contato com os mestres, e são os mestres que, de alguma forma, vão definindo quais são os elementos que devem estar presentes no desenho da pessoa para que virem um totem de cura e proteção. Então, geralmente, a pessoa que compra o totem de cura depois tatua o totem de cura, então tem toda uma questão ali com a arte também. Tem o meu Instagram, que é o Amar Ateliê de Cura, e o YouTube, que também eu estou começando agora a alimentar. E esse QR Code ali é para vocês fazerem parte da comunidade Amar, que por enquanto eu estou enviando e-mails quinzenalmente com reflexões, e ali na comunidade é onde eu, além do Instagram também, eu trago mais as ideias do curso, tentando aplicá-las ao cotidiano de uma forma simples, que seja acessível para todo mundo, até para quem não estuda o curso, né? Então, às vezes eu compartilho músicas também, eu escrevo poesia, então eu estou transformando alguns dos poemas em música, então também compartilho ali através da comunidade e tal. Então, é isso, sobre como me encontrar. Dentro do site e da comunidade também tem o meu WhatsApp, porque quem quiser entrar em contato diretamente comigo, pode fazê-lo por esses canais também. Maravilha. E também no site do Encontro Global, né, tem também, por escrito também, ali também tem o WhatsApp da Carmen, né? Então, quem quiser entrar em contato com ela, né, todos esses canais Obrigada, aqui Mica, disponíveis. por Imagina, compartilhar a tela ali. imagina, gratidão, Obrigada, gratidão, obrigada. Jennifer, por lembrar também, que era o Sim, sim. momento, verdade. Graças, Jennifer. E aí, né, agora, se você quiser falar um pouquinho então do tema, ou se alguém tiver pergunta também, fique à vontade para falar com a Carmen. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, então eu vou introduzir o tema rapidinho. Eu acho que não dá para falar de nenhum tema específico do curso sem falar sobre talvez a ideia básica, né? Como tudo começou. E, bom, a historinha, o conto que a gente conta, né, sobre como surgiu, né,
a separação. Então, Deus é só amor. Talvez é algo que só podemos experimentar através da conexão com o Espírito Santo, mas nessa sua capacidade só de amor, ele criou um único filho, e esse único filho tem as mesmas capacidades de amor e criatividade que as do próprio Deus, e tendo essa capacidade criativa e a liberdade que ele também tem, ele se fez uma pergunta: e se? E se eu me separasse? E nesse momento, se instaurou o ego coletivo como uma resposta, porque essa pergunta que foi um minuto, uma ideia diminuta e louca, como diz o curso, fez com que esse filho de Deus ficasse com medo da possibilidade de ter se separado. E aí veio o ego e falou: mas você realmente separou? E você não pode voltar lá. Então, que tal se eu criar um mundo para você, um universo para você, onde você será Deus? Não volta mais lá, nunca mais. Então, foi assim que surgiu esse mundo, e por isso que a gente fala que o mundo é uma ideia. Só que, claro, para quem está começando, é uma ideia difícil de administrar, mas é isso, é como se isso fosse um sonho. E nesse sonho é que se cria essa experiência física, onde o corpo é a maior expressão dessa identificação com o ego. É um dos maiores limites que a gente tem, né? E esse mundo que o ego criou para nós, que a gente criou junto com ele também, né, na mente errada, é um mundo dual, onde tem o bem e o mal, a luz e a escuridão. E o propósito que a gente tem de estar aqui nesse mundo de sonhos e de ideias não é outro do que encontrar o caminho de volta para casa. Então, como fazer esse caminho de volta? Em seu amor maravilhoso, Deus criou uma voz por ele, que é o que a gente chama o Espírito Santo. E então, dentro de nós, dentro de Carmen, por assim dizer, né, para que fique mais específico e mais claro, digamos que a gente tem três seres. Tem Carmen, que para mim é o ego puro, tem o Espírito Santo, ou a voz por Deus, ou o eu superior, e tem no meio o que o Kenneth Wapnick chama de tomador de decisões. E é este cara, o tomador de decisões, que ele tem que, com treino, começar a escolher para qual professor ele vai escutar. Então, no início desse treino, a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a duvidar de absolutamente tudo que a gente sabe até agora, o que a gente sabe do mundo, das formas físicas, do sistema, das leis, inclusive da gente mesmo. Duvidar, porque tudo está baseado naquela ideia de dualidade e separação. E quando você começa a duvidar, você entra em contato com o tomador de decisão, e aí pode começar a fazer as escolhas. Então, por exemplo, para que fique mais claro ainda, de uma forma bem simples, se a gente está no trânsito, que é uma das coisas que mais me impactava, e alguém entra na minha frente. Meu Deus, a primeira coisa é pensar por que comigo? O que que esse cara pensa? E daí a gente fica com uma raiva, porque a gente jura que é pessoal. Então,
quando a gente entra naquela raiva, ali a gente está, e é automático, porque a gente está programado para ser assim aqui, né? É, até então não tínhamos essa ferramenta, então essa é a reação, a raiva. Mas no momento que a gente começa a duvidar, será que é contra mim? Ou será que é só um evento neutro e essa raiva que eu estou sentindo dele é uma projeção que eu faço da minha própria raiva? Porque eu não consigo administrar, eu me acho Deus, então eu sou muito maravilhosa, então eu não posso cometer erros, sou os outros que erram. E quando a gente pensa nisso e duvida disso, a gente pode escolher por, talvez seja a projeção da minha raiva que eu estou colocando fora de mim. Então, escolhe outra vez tem a ver com isso, com ficar treinando absolutamente na medida do possível, né? Primeiro a gente treina de 100 situações, a gente consegue em uma, e assim vamos, treinando pouco a pouco a dúvida de por que isso está acontecendo e escolhendo outra vez, dando um passo para trás e escolhendo de novo se eu vou escutar o professor do ego, né, que vai me dizer que é um ataque contra mim, ou se eu vou escutar a voz por Deus, que é um evento neutro e que pode ser uma oportunidade de aprendizagem. Então, é um pouco por ali o que eu gostaria de desenvolver no próximo workshop. Maravilha. É o que a Carmen está convidando é que também o curso de milagres, né? Ele mais do que estudo, leitura é a vivência, né? Então ela está convidando para na prática trazendo no dia a dia através do escolhe de novo a cada um a vivenciar. Né? Inclusive, ela vai aprofundar esse tema no próximo encontro, que é dia 13 de agosto, no mesmo horário, então às 19 horas, que ela só vai falar desse tema, então ela vai aprofundar esse ponto, né? Então, convidando aí a olhar esse tema mais profundamente, enfim, propondo para que cada um também olhe em sua própria vida, na sua própria vivência, né? Trazendo para o dia a dia e para sua vivência o escolhe de novo, que é a base, né? A base de um curso de milagres, exatamente, né? É, Porque é muito natural, né? A escolha meio que já está feita pelo lado, vamos dizer, do ego, né? Então, aí a necessidade de treinar e a se abrir a ter essa abertura para essa nova escolha. Aí é um treino porque o automático é de outra forma, né? Então, a gente cada vez vai se abrindo, né, ao Espírito Santo e olhar com ele, né, que isso passa a ser uma vivência. Então, que legal que a Carmen vai trazer esse tema nesse dia, né? E gratidão também, Carmen, por todo o compartilhamento da sua história, da sua vivência, com tantas nuances aqui, né? Muito bom. E também, lembrando, a Carmen estará presencialmente lá no dia do encontro também, então quem quiser também falar com ela nesse dia, também ela estará lá conosco. Né? Gratidão, Carmen. Não sei se alguém mais quer comentar algo, falar mais alguma coisa. Tá aqui agradecimentos a Carmen aqui. Então, muito obrigada. É, então, Carmen, depois se você puder ficar um pouquinho aqui também, claro, depois do bom, encerramento, claro. tá? E antes de Então, terminar, mais fala, uma por favor, vez, então. Aham. não, mais uma vez agradecer vocês, né, por essa iniciativa tão incrível, né, desse encontro global, realmente maravilhoso e mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês. Gratidão, a honra é nossa. Né? Agradecemos mais uma vez, Carmen, aqui pela sua presença, pelo seu compartilhamento, por Hum, estar, né? E agradecer a todos aqui que participaram ao vivo ou que vão ver essa gravação, né? Vão poder, né, compartilhar dessa história, vivenciar essa história da Carmen aqui. Então, gratidão, mais Obrigada. uma vez. Muito Um grande obrigada. beijo. Beijo, beijo.